Olá pessoal, vamos falar sobre execução judicial. Existem vários tipos de execução. Existe a execução fiscal, a execução por alimentos, e a execução ela se diferencia principalmente pela natureza jurídica. Existe um tipo de execução que tem a natureza jurídica de cumprimento de sentença, e a outra tem a natureza jurídica de ação de execução. Então, como é que eu diferencio e qual é a resposta para cada um? Eu diferencio assim: se estamos num processo e esse processo teve uma sentença, uma obrigação de pagar, essa sentença é um título executivo judicial. Neste mesmo processo vai se dar o cumprimento de sentença. Então a execução que é feita dentro do próprio processo que gerou o título executivo se chama cumprimento de sentença, tá ok? E o cumprimento de sentença se dá, logicamente, dentro do mesmo processo. Existe outro tipo de execução, que é a execução onde não há um processo, mas existe um título executivo. Por exemplo, um cheque foi emitido numa negociação. Esse cheque não foi pago. Dentro de 6 meses ele é um título executivo extrajudicial e ele é executável. Olha só, um título executivo executável. Então, ele pode ser exigido em justiça. Entenderam? A primeira é quando você constitui dentro do processo o título executivo. E aí se dá o cumprimento de sentença. Ele parece uma execução. Ele é uma forma, em lato sensu, de execução, mas ele tem a natureza de cumprimento de sentença. E a outra é quando o título executivo não é constituído no processo. É numa negociação, num contrato. O próprio contrato é um título executivo, se ele guardar certas características. Então, nesse caso, esse título executivo vai ser levado à justiça com uma ação própria. Nesse caso, é uma ação de execução, ok? Cumprimento de sentença, execução. A resposta do cumprimento de sentença é a impugnação, ok? Não esqueçam disso. Procure lá no CPC, impugnação. A resposta da ação de execução é embargos à execução. Cada tipo de execução tem as suas características. Então, impugnação para cumprimento de sentença, embargos de execução para execução. Por quê? Porque numa o título foi constituído durante o processo. Na outra, o título foi constituído fora do processo, ele já existia. Tá ok? Muito bem, vamos para o céu. A palavra diz que foi rasgado o título da dívida que estava sobre nós, que pendia sobre nós. Foi rasgado na cruz o título da dívida que pendia sobre nós. O que é isso? É que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Ok? O salário do pecado é a morte. Então, eis aí uma sentença judicial, né, do juiz mais justo de todos. O salário do pecado é a morte, quem disse isso foi o próprio Deus. Então, é uma sentença judicial. E nós vamos fazer o quê? Vai ser dado seguimento, não à ação de execução, porque foi constituído no processo, vai ser dado seguimento ao processo com o cumprimento de sentença. E esse cumprimento de sentença, meus amigos, não cabe impugnação. Sabe por quê? Provérbios diz que não cabe conselhos contra o próprio Deus. Não existe, você pode receber conselho de qualquer um contra Deus que não funciona. Então não cabe nenhum tipo de impugnação contra este cumprimento de sentença, o salário do pecado é a morte. Mas aconteceu o seguinte: o título de dívida que pesava sobre nós, que foi constituído sobre nós, esse título, que é um título judicial, ele foi rasgado na cruz, pelo próprio Deus, quando ele morreu na cruz. Isso significa que você não fez a sua impugnação. Quem fez a sua impugnação foi o próprio Cristo, dizendo que nós agora somos dele e, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom dia. Sim, 7,5 km.